Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Nós vamos fazer uma reflexão na noite de hoje a respeito da necessidade que o Espírito tem de ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Porque se trata de uma necessidade espiritual. Porque não se trata apenas de dois livros. Um livro filosófico, o Livro dos Espíritos, e um livro que comenta passagens do Evangelho de natureza eminentemente moral. No caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não se trata de apenas falar de duas obras. O Livro dos Espíritos, considerado a base filosófica da doutrina espírita, porque ele não se trata apenas de uma obra filosófica, mas de muitas verdades contidas numa mesma obra. São livros que tratam de verdades. Existem 3 reações básicas para quem lê o Livro dos Espíritos. Aquela reação de quem recorda, leu o Livro dos Espíritos, mas na verdade se sentiu familiar às verdades contidas nessa obra. Uma obra com perguntas e respostas, perguntas formuladas por Allan Kardec e respostas que foram dadas por inúmeros espíritos superiores em diversos momentos, em diversos lugares e por intermédio de alguns médiuns. Essa obra vem para preencher lacunas do espírito. Ao longo dos milênios, o espírito traz consigo lacunas da ignorância. E os espíritos vêm preencher essas lacunas, desvendar o véu do mistério, fazendo com que a realidade espiritual e depois a consciência das leis morais, o conhecimento em torno das leis morais, sejam 2 pilares para que o espírito na Terra possa evoluir e evitar a paralisia espiritual. A paralisia espiritual. Melhor do que estacionamento espiritual. A segunda reação é a reação da surpresa. No primeiro momento, o indivíduo pode ler o Livro dos Espíritos e sentir, mas isso eu já sabia. Parece que eu li esse livro, parece que eu já sabia disso. O segundo momento é o momento em que o indivíduo fala, mas eu não sabia disso. Isso para mim é novo. Tudo é novo. E a terceira reação é a da rejeição. Não, eu não acredito nisso. Não é possível isso. Então, são 3 reações básicas. O espírita convicto é aquele que faz a primeira leitura. É aquele que foi preparado no plano espiritual com compromisso para divulgar, trabalhar pelo Espiritismo e seu movimento. O segundo é aquele que é chamado
mas que nem sempre tem a base, a raiz. Muitos vieram de outras sendas religiosas, de outras filosofias teológicas, e que têm dificuldades para entender, e Kardec diz, não tem o senso moral devidamente reconhecido, ou amadurecido, ou evoluído. Ou talvez tenha missão em outras plagas religiosas. E o terceiro, aquele que não aceita, que rejeita, e que vem, de algum modo, mesmo sendo rotuladamente espírita, ele dá trabalho. Onde vai? Porque o problema das confusões ou dos conflitos religiosos não se encontra na religião, mas no indivíduo religioso, que tem dificuldades de acreditar em Deus, de confiar nele. Como tem espíritos encarnados e desencarnados que têm dificuldades de aceitar Jesus. Eu tenho um amigo muito querido, que um dia ele confessou e disse: Emídio, eu amo a doutrina espírita e você sabe, mas eu tenho dificuldades com Jesus. Eu não consigo ter por Jesus esse amor. Eu não consigo ter por Jesus essa veneração. Porque a doutrina espírita é um instrumento de evolução intelecto-moral que está a serviço de Jesus e, consequentemente, de Deus. Então, aquele que lê o livro dos Espíritos e tem dificuldades, essas dificuldades não estão apenas vinculadas à filosofia, à doutrina, mas ao próprio Cristo, que ditou essa doutrina, o Consolador prometido por eles. E é verdade que a religião boa, como diz Kardec, a religião ideal é aquela que faz do espírito um ser melhor. Mas nenhum segmento religioso, nenhuma filosofia religiosa, nenhuma teologia consegue desvendar o mistério da morte. Fazer com que a realidade espiritual seja assimilada como um fato. E é essa a missão do Livro dos Espíritos. Fazer com que o indivíduo se perceba como espírito e não como ser humano apenas de carne e osso. Essa é a missão do Livro dos Espíritos. Espiritualizar a alma para Jesus ao encontro do nosso Pai. Então, é uma obra que o grande estudioso, pedagogo, cientista Allan Kardec teve a missão de transformar os fenômenos materiais das mesas girantes num fenômeno espiritual de verdades eternas. Quem lê o Livro dos Espíritos e assimila os seus pensamentos, suas verdades, se liberta, primeiro, dos seus complexos de inferioridade, porque ele nivela o indivíduo para cima, para o alto, se liberta dos complexos de inferioridade. Segundo, se acha capaz de fazer, de evoluir, de crescer, da autoestima. É uma terapia para o espírito pensante. Se liberta dos dogmas, se liberta dos medos. O Livro dos Espíritos é um instrumento que liberta o indivíduo do medo da morte, do medo do desconhecido, do medo
da sociedade, do medo da convivência, do medo dos homens, dos seres humanos. Então, no dia 18 de abril, agora, domingo, essa obra faz mais um aniversário. Publicada em 18 de abril de 1857. O livro número 1. O que veio primeiro? É o cérebro da doutrina. Mas um cérebro que faz sentir. É um cérebro que responde às nossas perguntas. Perguntas do consciente e perguntas do subconsciente. E vem falando da vida futura, da vida espiritual, das leis espirituais que organizam a evolução do espírito ao longo de tantas passagens pelos mundos corpóreos. E vai além. Quando estuda as leis morais, que depois outros pensadores vieram esclarecer, detalhar ainda mais o mecanismo do funcionamento de cada uma dessas leis. Kardec se fundamentou no Decálogo de Moisés para falar sobre essas leis morais e chamando-as de a lei natural. Outros pensadores vieram. E como bem diz o professor Hermínio Miranda, desencarnado, autor de várias obras, a doutrina espírita começa com Kardec, mas não termina com ele. Porque a obra espírita, ela é um infinito, ela vai ao infinito. Começa no planeta Terra e atinge vários mundos. Por onde o espírito caminhar, depois que ele tomar consciência dessas verdades espirituais, ele não mais será o mesmo. Então, meus irmãos, nós falamos tanto em depressão, medos, fobias, doenças da alma, quando as raízes de cada ou de todas as enfermidades físicas e morais estão numa única ótica, num único aspecto, a ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As religiões do futuro terão de assimilar as verdades. Porque a verdade espiritual não é de posse da doutrina espírita, não são de posse da doutrina espírita. As verdades espirituais pertencem a Deus. O Espiritismo vem mostrando o fenômeno da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos, das leis morais que regem a vida material e moral de cada ser espiritual. Por isso, como já bem disse o filósofo, o Espiritismo poderá não ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque as verdades espíritas não têm dono, nem mesmo no ambiente espírita. As verdades espíritas nem pertencem ao Espiritismo, pertencem à eternidade, ao Pai. Por isso que aquele que é ou não espírita, conheça o Livro dos Espíritos. Leia. A cada pergunta, um esclarecimento. E Kardec, sempre muito didático, explica. E depois os Espíritos vêm com essas verdades incontestáveis. Até hoje, não tem um ponto no Livro dos Espíritos que alguém possa discordar. O estudioso encontrar alguma incoerência
não há incoerência no Livro dos Espíritos. Outra obra que nós chamamos do coração. Se o Livro dos Espíritos é o cérebro da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo é o coração. Cérebro e coração. Um liberta pela verdade. O outro livro liberta pelo amor. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro do amor. É a única obra que André Luiz, em sua vasta revelação, fala da existência desse livro no plano espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, no dia 15 de abril. Kardec gostava muito do mês de abril, né? 15 de abril e 18 de abril. Primeiro veio 18 de abril de 57. Em 61 ele publica o Livro dos Médiuns, que é um tratado científico sobre o fenômeno mediúnico. E em 64 ele lança o Evangelho, e em 69 ele desencarna. Outros vieram, a Gênese, o Céu e o Inferno, e depois outras obras. Publicou também Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e sua belíssima obra, da Revista Espírita. Um verdadeiro trabalho de pesquisa sobre a realidade do mundo espiritual. Mas o que tem de especial no Evangelho segundo o Espiritismo? É que pela primeira vez na história da literatura mundial, os espíritos comentam os evangelhos. Os espíritos desencarnados comentam os evangelhos. As principais lições do Mestre, contidas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus irmãos e minhas irmãs, abram por acaso, ou leiam de forma regular, para que os irmãos possam perceber o que o Espírito de verdade, que é o organizador da doutrina, enviado por Jesus, também envolvido no aspecto crístico, o que ele fez? Organizou mensagens belíssimas, consoladoras, tratando da moral. E como Kardec diz, muitos suscitam polêmicas em relação à história, aos feitos de Jesus, mas a sua moral é inabalável, porque ela é fundamentada no amor ao próximo, no perdão, na caridade, na fé, na esperança. Por isso, não se preocupou Kardec em fazer um estudo sistematizado dos 4 evangelhos. Mas ele pegou as bases, os fundamentos morais dos ensinamentos do Cristo, para que os espíritos pudessem colocar ali seus comentários. É um repositório. São espíritos superiores e puros, falando, e familiares, falando à terra, dando seus exemplos. Santo Agostinho, São Luís, o cura d'Ars, Fenelon, a Rainha Isabel, tantos e tantos seres que foram encarnados, mas que, diante da realidade espiritual, se dispuseram a voltar à Terra e escrever. E a missão de Kardec é selecionar esses textos, para que cada texto, cada mensagem, coadunasse com aquela lição do Evangelho.
Evidente que esse foi o trabalho fundamental. E o que os Espíritos dizem, comentando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, realmente não tem como contestar. Não se trata de ponto de vista do codificador, mas de verdades imortais. É muito difícil alguém ler o Evangelho segundo o Espiritismo e não se sentir confortado, e não estiver dedicado ou devotado ao caminho do perdão, do amor, da sensibilidade. Essa é a obra que marca a doutrina espírita como consoladora. Porque quando a gente fala em consolação, a gente está falando em acalmar o coração, pacificar uma consciência ultrajada, libertar o indivíduo de remorsos, chamá-lo à misericórdia, à compaixão, à piedade. Tem até uma mensagem que fala aqui sobre a piedade. Chamar a oração, como Santo Agostinho, a aventura que a prece proporciona. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo é sentar no colo de Jesus. É deixar que Ele coloque remédio sobre as nossas feridas, sobre as nossas chagas. Ele e sua equipe vêm, através desse livro, relembrar a humanidade a respeito da simplicidade da sua mensagem. O melhor presente que alguém pode ofertar a alguém, mesmo que esse alguém não seja espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por ele, muitos chegam ao conhecimento espírita do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem sido a porta principal para que alguém chegue à doutrina espírita. O que é impressionante. A gente pensa que é o Livro dos Espíritos, mas não é. E como é que a gente descobre isso? Pesquisando nas livrarias, qual é o livro espírita que mais vende? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vende 3 vezes mais, muito mais do que o Livro dos Espíritos. É o livro espírita mais vendido, porque as pessoas percebem que não se trata de uma obra só para espírita, é uma obra para o espírito, que quer beber de uma água e não mais sentir sede. É estar ao lado do poço de Jacó. O Evangelho segundo o Espiritismo é a mais bela obra literária que existe. Porque vem pegando as 4 obras literárias mais preciosas da Bíblia. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e tira de lá o que há de mais precioso, e uma falange, e um grupo de espíritos luminares vem comentar o suprassumo dos evangelhos. Então, poderíamos dizer, é a cereja do bolo. Ou melhor, é o próprio bolo. É o bolo do aniversário. Então, ontem, dia 15 de abril, se comemorou mais uma data, já que o Evangelho completou 150 anos em 2014. Estamos em 2021. E sempre em datas próximas. Sugerimos a leitura dessa obra. Consoladora, abre ao acaso.
E veja a mensagem do Cristo sendo comentada por seus mensageiros. E ainda que o indivíduo discorde, eu tinha um amigo teólogo de outra religião, que ele diz, eu leio o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz, eu não acredito que foi Espírito, mas o que tem ali me consola. O que tem ali eu gosto. Teve um outro amigo, pastor, ele disse que 2 livros tiraram dele lágrimas. Um, a Bíblia. O outro, Paulo Estevão, de Emmanuel, de Chico Xavier. Impressionante como as verdades espirituais das obras espíritas tocam os corações de pessoas de diversos tipos de religiões, de pensamento. Então, meus amigos, esse livro faz com que nós voltemos a ter paz. O livro dos Espíritos faz com que nós voltemos à liberdade. O livro dos Espíritos liberta. E o Evangelho nos ensina a usar bem dessa liberdade. Um acorda. O outro diz como devemos proceder depois do acordar. E alguém pode perguntar, qual o mais importante? É como se perguntássemos, o que é mais importante? A verdade ou o amor? Fica difícil perceber. O que é mais importante, a sabedoria ou o amor? Quem poderá julgar? Poderá existir sabedoria sem amor? Ou amor sem sabedoria? Não há amor também no livro dos Espíritos? E não há sabedoria também no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas nós buscamos a didática para que, com o nosso pensamento racional ainda materializado, ainda composto de pequenos vícios de raciocínios, de hermenêuticas bem lineares, então nós simbolizamos o cérebro, que liberta, e o coração, que faz pulsar. E como diz Khalil Gibran, Deus age na razão, ou melhor, Deus age na paixão e repousa na razão. O livro dos Espíritos é a razão de ser da doutrina espírita. É a razão. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o elemento motivador, é a força propulsora que faz o espírito evoluir, que toca a alma, que toca o coração, que faz vibrar o coração. E depois, outras milhares de obras que existem para fortalecer essas 2 obras. Toda literatura espírita tem uma missão. Primeira, a de fortalecer, de complementar, de detalhar, de iluminar mais ainda as verdades contidas no livro dos Espíritos. E depois, a mensagem ou as mensagens consoladoras do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos usar esses 2 livros em nossos ambientes religiosos, nos cultos do Evangelho no lar. Mesmo que o indivíduo pegue uma outra obra, aquela outra mais interessante, mas não deixar de ter o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a mesa. Essa casa Irradiação Espírita Cristã, há muitos anos, que ela divide suas atividades públicas em 2 momentos. O momento da leitura do livro dos Espíritos, da leitura e do estudo, e o outro momento do Evangelho. O que é interessante é que a parte do Evangelho o tempo é maior. Poucos minutos para comentar 1 ou 2 perguntas. E mais tempo para falar de Jesus. Mas também não estaríamos falando de Jesus quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos? Evidente.
Mas parece que a verdade gosta de vir gota a gota. O coração é uma taça maior que quer mais água, mais líquido, para tirar a sede de amor que o ser humano tem. Como diz André Luiz pelo Chico Xavier, o amor é o alimento das almas. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma fonte de amor para alimentar a alma. O grande problema do ser humano é a carência de afeto. E quando vem carência de afeto, também vem carência de compreensão, de tolerância, de paciência, de entendimento, de percepção diante da realidade espiritual do outro, do nível de evolução do outro. Carência. O ser humano trai o outro, não é senão pela carência afetiva. Porque nós queremos do outro o que somente Deus pode nos dar. A perfeita compreensão e o perfeito amor. O nosso amor, como dizia Joana de Ângeles, ou diz Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, o nosso amor é muito carente de sustentação. Tem que toda hora alguém está dizendo, eu te amo, se ficar um minuto sem dizer, já não ama mais. Busquemos esse permanente amor, essa permanente sintonia, com a leitura. Pela leitura o coração também se preenche. Mas um amigo nosso dizia, o livro é um bom companheiro, mas não aquece. Quando se trata de livro. Mas quando se trata do Evangelho segundo o Espiritismo, não é um livro. Não é um livro. Cada página é um lenço que consola o espírito. É uma farmácia com muitos remédios dentro dele. Não é um trabalho literário de Kardec. É um socorro dos espíritos para um planeta de provas e de expiações, onde o ranger de dentes permanece. Num tempo como esse da pandemia, quanto medo, quanto peso na alma, no coração, quanta necessidade de recolhimento, mas com solidez. É evidente que quando nós participamos de grupos religiosos, fraternos, a alma se alimenta e se fortalece. Mas é um momento do recolhimento. E Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ali conversa com Deus. A tua oração em secreto. Então, meus irmãos, nunca a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo se fez tão necessária. Tenho essa obra sempre no bolso, na bolsa, na maleta, em cada canto da casa. E leia pelo menos uma página por dia. E vamos refletir sobre essas páginas. E não seremos mais os mesmos. Pensaremos antes de falar. Canalizaremos os nossos sentimentos pelos caminhos da retidão, da concórdia. E certamente com essas duas colunas, a sabedoria e o amor, nós compreenderemos o que os Espíritos disseram. Precisamos desenvolver o talento para compreender Deus. Não temos ainda a virtude. Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos se nós vamos um dia conhecer a natureza de Deus, eles respondem, um dia. Mas por enquanto falta virtude. Não temos ainda a capacidade intelecto-moral de perceber, de conhecer,
a natureza íntima do Pai, tal qual fez Jesus. Mas, com essas obras, e praticando o que elas nos falam, e refletindo e vivenciando, nós poderemos ser felizes já, aqui e agora, nesse planeta. Independentemente da aprovação. Quantas pessoas estão magoadas hoje? Quantas pessoas estão hoje tristes, deprimidas? Porque ficaram dependentes do reconhecimento do outro, do familiar, do profissional, do chefe. Essa neurose de fazer para aparecer, ou de parecer que é, para colher o elogio, colher o aplauso, quando só Deus basta, como já dizia Santa Teresinha de Jesus. Então, queremos parabenizar ao nosso Allan Kardec por esse maravilhoso trabalho. Agradecer a esses espíritos tão bons, que saíram dos seus mundos venturosos, suas atividades, seus labores, para descer esse planeta inóspito ainda tão ligado ao materialismo, para trazer um pouco de luz, para renovar o espírito e aquietar a alma. E que essa gratidão se estenda ainda mais ao nosso grande Mestre Jesus e seus mensageiros, representante do mais perfeito amor que vem do nosso Pai, do nosso Deus. Que essas vibrações possam alcançar todos os lares, todos os espíritos encarnados e desencarnados, e que todos possam ter o seu momento, o seu minuto, o seu tempo, para perceber que todas essas verdades, em algum ponto do espírito, já se encontram gravadas, cravadas em nosso DNA espiritual. Muita paz a todos.